Cruzeiro empata no Mineirão por 0-0 contra o União Santa Fé da Argentina, se despede da Copa Sul-Americana e agora o foco total é para domingo, o jogo contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro. Bora pro depois do jogo? Bora falar também do nosso Cruzeiro querido. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Cruzeiro Querido, se inscreva, deixa o like e hype esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, beleza? Cruzeiro então se despede da Copa Sul-Americana, onde já há algum tempo sequer tinha chances de classificação, e hoje foi um encerramento, né? Contra o União no Mineirão para quase 20 mil torcedores. Inclusive, ó, parabéns aos torcedores, que um jogo sem apelo, sem pretensão de classificar na competição, 9h30 da noite, no frio de Belo Horizonte, compareceu em um ótimo número, podemos assim dizer. O Cruzeiro, pena que não conseguiu vencer, porém, acaba aumentando a sequência aí para 10 jogos sem perder, né? Desde o jogo ali contra o Vasco da Gama, aquela vitória por 1-0 em Uberlândia. Enfim, Cruzeiro que entrou com uma escalação, né, com Léo Aragão no gol, o Fagner na direita, Gamarra e o Jonathan Jesus, Cauã Prats, que na minha opinião no primeiro tempo foi um dos melhores na partida, o Wallace, Murilo Hickman e também o Eduardo, Matheus Pereira, além dele, o nosso querido Lautaro também entrou na partida e o Kaique Kenji, o menino da base, né? No primeiro tempo, o Cruzeiro até manteve uma estrutura daquilo que temos visto no time titular, né, um time de muita entrega, intensidade, não criou tanto assim como tem sido nos outros jogos, mas sinceramente, né, gente, eu sei que o torcedor que foi para o Mineirão foi para ver a vitória do Cruzeiro, assim como foi contra o Palestino, onde o Cruzeiro também já estava eliminado e também com um time com muitas mudanças, aconteceu a vitória, né, e até jogou melhor do que hoje. Porém, é difícil em jogos assim você ter que pedir os jogadores, arrumar uma motivação, além daquilo que vimos em jogos importantes, né, porque você tem que fazer muito esforço, né, para arrumar motivação em jogos deste tipo. Enfim, mesmo assim um primeiro tempo ok, diante de todas as mudanças, destaques para mim no primeiro tempo o Cauã Prats, lateral esquerdo de 16 anos, e a Copa Sul-Americana para esse jogador serviu muito para isso, né. Estreou contra o Mushoku Runa na altitude, fez uma partida ok, fez uma partida muito boa contra o Palestino aqui no Mineirão, vitória por 2-1, ganhou minutagem contra o Vila Nova de Goiânia na Copa do Brasil, e hoje foi o titular novamente e fez um bom primeiro tempo, caiu bastante no segundo. O outro destaque, na minha opinião, no primeiro tempo foi o Matheus Pereira, que ganhou minutagem por ser titular, muito porque não jogou contra o Fortaleza, não jogaria hoje para enfrentar o Palmeiras na visão do Leonardo Jardim. Seria importante colocar o Matheus Pereira para já colocar ele, né, em ritmo de jogo para domingo, num jogo importantíssimo contra o Palmeiras. No primeiro tempo, os destaques foram esses, né? Lautaro e o Wallace até começa um pouco melhor do que ele mesmo se apresenta, porém caiu depois, né, juntamente com toda a equipe. Fez mais uma partida abaixo daquilo que esperamos do Wallace desde que ele chegou, né? E o Lautaro também, né, foi titular. Até achei que o titular seria o Bolasie, porém o Lautaro foi o escolhido novamente e tá tudo certo, porque o Leonardo Jardim tem escolhido ele muitas das vezes, né, e talvez o Bolasie, que para quem não lembra tem voltado de contusão, iniciar com ele nessas partidas, talvez está tendo uma cautela para não forçar tanto, e não tem necessidade de forçar muito nesse momento da temporada, com um jogador que tem demonstrado uma importância para o Leonardo Jardim. Lautaro muito mal também, né. Enfim, os destaques ficam por conta disso, o Léo Aragão ganhou mais uma oportunidade, muitos pediram o Otávio, mas compreendo também o Léo Aragão, que ganhou uma partida, né, pra ganhar uma sequência contra o Palestino, e hoje novamente foi escolhido. O Otávio pelo menos tem jogado no sub-20, sei que é diferente, mas nesse momento o Leonardo Jardim opta por escolher o Léo Aragão para dar mais ritmo de jogo para o goleiro, que parece, para o Leonardo Jardim, é o segundo goleiro deste Cruzeiro. E tá tudo certo também, né.
Enfim, o Fagner voltou, né, e justamente ganhou minutagem também para ganhar aquele ritmo de jogo, ele que ficou fora das últimas partidas para ser o titular contra o Palmeiras. O Cruzeiro não criou tanto assim como eu disse, terminou 0-0 e a expulsão, né, do jogador do União numa entrada criminosa em cima do Murilo Hickman, quase quebrou a perna do menino. E cara, como que me irrita esse tipo de lance, porque você de casa, você já verifica que é um lance para expulsão, tirando o clubismo de lado. Os caras têm todos os recursos, tem 210 câmeras por partida, eles demoraram cerca de 4 minutos para chamar o árbitro para ver no VAR, e aí é mais 1, 2 minutos para ver até o cara ir lá, verificar e dar o cartão vermelho para o jogador. Só aí foram 6 minutos. Fora a cera do goleiro logo em seguida, que caiu para o União fazer as mudanças e o árbitro teve a capacidade no primeiro tempo dar um acréscimo de 4 minutos, sendo que só o lance pro VAR ficou parado 6 minutos. Cara, é inacreditável o que acontece com a arbitragem no mundo, podemos assim dizer. E numa partida que não era para o Cruzeirense irritar, eu já terminei o primeiro tempo ali extremamente irritado com a arbitragem, porém não com a postura do Cruzeiro, que, como eu disse, num jogo sem apelo, difícil de arrumar motivação, achei que entregou pelo menos uma intensidade, correu, mas não criou tanto. E a partir ali da expulsão, imaginei que o Cruzeiro cresceria na partida, não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, imaginei que no segundo o Cruzeiro evoluiria, e eu que tinha cravado o placar antes da partida de 1-0, fiquei mais esperançoso que eu acertaria o placar, porém não aconteceu, né. Por incrível que pareça, o Cruzeiro, quando esteve 11 contra 11 em campo, que foi no primeiro tempo, jogou melhor que no segundo tempo, mesmo com as mudanças ali, né. Logo de cara o Leonardo Jardim tira o Murilo Hickman para entrar com o Bolaço, e o Cruzeiro, né, que teoricamente ficou mais ofensivo, porém ficou mais desorganizado em campo, e o União Santa Fé, com um a menos, teve as melhores chances no segundo tempo. O Cruzeiro ali no final teve até um grande lance em que o Bolaço, no final do jogo, cabeceou e o goleiro fez uma bela defesa, o Rodriguinho entrou, enfim, outras mudanças. Nem vou ficar me atentando peça por peça não, porque o Cruzeiro no segundo tempo realmente foi muito abaixo daquilo que eu imaginei e que esperei para o segundo tempo, mas nada de desespero. Tomara que o Cruzeirense não venha tratar essa partida como uma decepção. O Cruzeiro chega aí a 10 partidas sem perder, uma partida dessa em que não valia nada em termos de pontuação. É verdade que quem entrou poderia ter demonstrado mais, fato, porém não dá para crucificar um jogo desse e atletas que talvez nós esperávamos muito e talvez não entregou aquilo que queríamos, né. Enfim, 0-0, o Cruzeiro se despede então sem vencer na última rodada, venceu o Palestino, termina aí de uma forma ridícula a competição, com apenas 5 pontos, mas enfim, é passada a Sul-Americana, e agora o Cruzeiro tem somente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pela frente. Campeonato Brasileiro que domingo temos um jogo importantíssimo contra o Palmeiras nesse Mineirão, para quase 60.000 torcedores, e que o Cruzeiro, creio, aí sim a expectativa é de continuar jogando bem, principalmente com aqueles tidos como titulares. Essa é a esperança, e eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de fazer um bom jogo contra o Palmeiras e vencer o Palmeiras no Mineirão. É um Cruzeiro que, apesar do empate de hoje, eu peço para o torcedor não ficar frustrado. Entenda as condições, o contexto da partida. Sei que ainda, principalmente aqueles que estiveram no Mineirão, como eu disse, às 9h30 frio, enfim, em Belo Horizonte, buscou ir e ver a vitória, porém não conseguiu ver, mas o Cruzeiro, né, principalmente falando do time tido como titular, tem apresentado bom futebol, e a esperança é que temos 2 partidas antes aí da parada do Super Mundial, e que o Cruzeiro possa, quem sabe, voltar a vencer o Palmeiras, né, coisa que não acontece há algum tempo, e eu acho que domingo, como eu disse, eu tenho uma convicção que pode acontecer sim, porque o Cruzeiro hoje joga melhor que o Palmeiras, esperamos que isso venha se fazer também na prática, né. Essa é a minha análise dentro do depois do jogo que eu vi desta partida, queria saber a sua opinião inclusive, deixe aí nos comentários, ficou decepcionado?
está mais dentro da linha do Patrick Lopes, tranquilo, imaginando, entendendo a situação do jogo e agora o foco é total no Palmeiras, deixe o seu like, se inscreva no canal e também hype esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e nós também possamos continuar crescendo aqui na plataforma, tá bom? Canal Cruzeiro Querido, Patrick Lopes, se inscreva, como eu disse, para você não perder nenhuma novidade do nosso Cruzeiro e do futebol em si. Tamo junto, que Deus abençoe.